Hoje meu objetivo é falar de períodos, tá? Então nós vamos falar de períodos, mas antes disso, é assunto de concurso, tá, gente? Não se esqueça. É importante também entender um período para não fazer bobeira na redação, porque vai perder muito ponto com isso. Mas antes de eu falar de tudo isso, que só tem a acrescentar, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de contar para o seu amiguinho deste canal, pedir para que ele também acesse, para ele também, que ele também clique lá no sininho, passa, compartilha, sei lá, tudo que faz aí, gente. Vamos lá, gente. Quando nós falamos de período, nós estamos falando de período simples e de período composto. Na estruturação sintática, gente, o período, falando de uma dica bem simplória, mas importante, o período começa com uma letra maiúscula e ele termina por um ponto que encerra a sua mensagem. Então, que ponto pode ser esse? Uma vírgula encerra a nossa mensagem? Claro que não. O ponto que encerra a mensagem é o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e também, gente, reticências. Porque quando nós colocamos reticências num texto, de preferência um texto poético, né? Qual é a nossa intenção ao usar as reticências? Dar liberdade para o leitor concluir o pensamento a partir daquele que você deu o início. E aí já estamos falando de pontuação. Percebeu como tudo significa? Tudo. É isso, mas voltando no período. Começou com letra maiúscula e terminou por um dos sinais de pontuação que amarra a ideia, você tem um período. Se neste período tiver um único verbo, nós temos o período simples. É aquele que tem um único verbo. Um único verbo significa uma única oração. Então, período simples tem um verbo que é igual a dizer uma oração. Tá? Período composto, gente, é aquele que é composto por duas ou mais orações. Como que eu vou identificar as orações? Pela quantidade de verbos. Então, período composto tem dois ou mais verbos, que significa duas ou mais orações. Não se esqueça nunca disso, tá, gente? A quantidade de verbos numa oração determina, a quantidade de verbos num período determina quantas orações nós temos ali, tá? Cada verbo tem o seu sujeito. Não se esqueça disso, tá? Então vamos lá. Período simples é fácil. Eu digo assim: João chegou. Acabou. Passei minha mensagem, não preciso de mais nada. Tenho aí um único verbo, um período simples. Agora eu posso dizer: João chegou, vírgula. Vou enumerar uma sequência de ações. Tirou o uniforme e dormiu. Tá tão cansadinho. O que eu fiz aqui? Eu encadeei uma sequência de ações. João chegou, tirou o uniforme e dormiu. Eu tenho um período composto por 3 orações. Maravilha? Isso é período composto. Observem que estas orações, elas são independentes.
Porque eu poderia dizer, João chegou, ponto. João tirou o uniforme, ponto. João dormiu, certo? Eu poderia fazer isso. E aí eu teria as orações, 3 orações separadas, né, ou agrupadas pelo ponto final. Aqui elas estão, as 3 orações estão juntas em um único período, mas são orações independentes. Percebe que não existe nenhuma relação entre as orações de subordinação. Não existe uma coisa que depende da outra, não tem uma oração que depende da outra para existir. O sujeito de todas as formas verbais aqui é único, é João, tá? Então a gente diz que este período composto, ele é composto por orações independentes. As orações independentes constituem o período composto por coordenação. As orações estão coordenadas, ligadas de maneira semântica, bonitinhas, mas são independentes uma da outra. Agora imagine eu dizendo assim, olha, João chegou quando, deixa eu mudar para o lado de cá, quando sua irmã saiu. Olha a diferença, bebês. Eu tenho um verbo, outro verbo, 2 orações, mas reparem que uma oração depende da outra para o texto ganhar o significado. Se eu só falar João chegou, eu já entendi. Mas se eu falar sua irmã saiu, você fala assim, sua irmã é irmã de quem? Então, existe uma relação entre os termos todos da oração. Esta oração aqui, ó, esta oração, quando sua irmã saiu, depende da outra oração para ela ter significado. Então, ela é uma oração dependente. Uma oração dependente é uma oração subordinada à outra, que é principal. Percebem isso, gente? Esse quando estabelece, ó, João chegou quando sua irmã saiu, quando a irmã dele saiu. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Passando uma ideia de tempo. E o quando passa essa ideia de tempo. E entre as orações, eu tenho uma relação de subordinação, de dependência, diferente desta que é de independência. Aqui, uma depende da outra para existir, do ponto de vista semântico. Então, eu tenho um período, começou com a letra maiúscula, foi até o ponto final, composto, porque tem 2 orações, e estas orações são dependentes. Então, é um período composto por subordinação. Olha que lindo, gente. E olha como tem lógica o nome. Orações coordenadas, elas estão ligadas, gente. Coordenadas, ligadas, mas não tem relação de dependência. Orações dependentes são orações subordinadas. Maravilha? E com isso, a gente conclui este nosso novo encontro, que vai se estender aí por muito e muito tempo, e hoje a gente estabeleceu uma diferença fundamental, tá? Fundamental para concurso público, gente,
fundamental para você fazer a redação e fundamental para você perceber a relação entre os termos da oração. E esse nível é de análise, o que vai te conduzir para a interpretação, tá? Então, falamos de período simples, quando tem uma única oração, período composto, que pode ser composto por orações independentes, e aí essas orações independentes são chamadas de orações coordenadas, e o período é composto por coordenação. E falamos de orações dependentes. Uma oração depende de uma principal. E aí eu tenho o período composto por subordinação. Mas é lindo, hein? Fala a verdade. Ó, meu coração como fica. Tuc, 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 tuc. Assim.